Como que o mentor poderia ajudar os seus mentorados? Imagine a seguinte cena. Vamos supor que você trabalha mentorando mulheres que desejam emagrecer. Se você trabalha mentorando pessoas para cuidar da saúde ou do emagrecimento, você acha que se você tiver acesso a técnicas, ferramentas e uma metodologia que ajuda a pessoa a desenvolver a parte emocional dela, vai ajudar ela a emagrecer? É óbvio que vai. Então você vai se tornar um mentor melhor, você vai conseguir trazer mais resultados melhores. Imagina que você trabalha na área do marketing digital e está mentorando outras pessoas nessa área. Se você tem conhecimento sobre emoções, comportamentos, eu tenho certeza que já teve momentos, os bons mentores fazem isso. Eles não são simplesmente mentores, eles olham para o ser humano. Às vezes, dentro da mentoria, quase é uma sessão de terapia para algumas pessoas. Dentro de alguns processos de mentoria, cai fichas. A pessoa começa a se entender melhor com ela mesma, para que ela tenha um bom resultado na mentoria. Assim como acontece dentro da terapia. Então, se você entende mais sobre alguns princípios da hipnose transformacional, é impossível você não gerar mais resultado para os seus clientes. Eu vou te dar um exemplo simples. Uma técnica simples que um mentor pode utilizar para alinhar a comunicação com o mentorado. Imagina que o mentorado começa a conversar e falar sobre o negócio dele, ou sobre alguma questão de objetivo que ele tenha, ou sobre alguma dúvida que ele tem. Essa técnica que eu vou passar agora se chama recapitulação. O que é recapitulação? É você repetir com as palavras que a pessoa usou da forma que você entendeu. Eu vou te dar um exemplo claro. Vamos supor que a pessoa diz, vamos supor que ela está dizendo, nossa, eu não estou conseguindo emagrecer, eu já tentei de tudo e nada funciona para mim. Então, o que você pode fazer com a técnica da recapitulação? Você pode repetir perguntando como, então quer dizer que você já tentou de tudo, você não está conseguindo emagrecer e você não sabe o que você faz, é isso? Por quê? Porque é o simples exercício de repetir o que a pessoa acabou de te dizer, te faz ficar presente e compreender melhor o que ela está te dizendo, e ela mesma compreender melhor o que ela está dizendo para você. Então, o que acontece? Inclusive, é comum isso acontecer. Às vezes a pessoa chega e fala, não é bem assim. Ela mesma se contradiz em relação ao que ela disse, porque agora ela está ouvindo o que ela mesma disse, ou o que você entendeu do que ela disse. É como se você estivesse ajustando os trilhos. Ou às vezes a pessoa diz, vamos supor que você está dando uma mentoria sobre relacionamentos. A pessoa diz, nossa, mas meu marido não presta, eu não estou aguentando mais ele. Então, você repete, então quer dizer que seu marido não presta e você não aguenta mais ele? Aí a pessoa de repente diz, não é bem assim. É porque tem momentos que a gente discute, mas eu amo o meu marido. Ou seja, a própria pessoa alinha o que ela gostaria de ter dito para você. E se a gente não fizer esse alinhamento, existe uma grande probabilidade que em algum ponto a pessoa está querendo dizer alguma coisa, ou ela está pensando em alguma coisa, e o mentor está tentando resolver outra coisa que não é o que o mentorado está precisando. Eu dei o exemplo aqui da técnica de recapitulação, mas tem várias outras técnicas possíveis. Por exemplo, uma outra técnica muito poderosa são técnicas de visualização. Imagine o seguinte, a pessoa ela está buscando atingir um determinado objetivo. Vamos supor que você é mentor para atletas. Você pode fazer uma visualização com aqueles atletas, deles alcançando o objetivo. Romani, eu não sou mentor de atletas, eu sou mentor de um time comercial. Imagina você fazer uma visualização com um time batendo a meta, eles realizando o que eles gostariam de realizar. É um exemplo de possibilidade de usar a hipnose dentro de processos de mentoria e de forma extremamente eficaz para conseguir aumentar a performance e os resultados. E outra, não é só sobre visualização ou sobre essas técnicas, não. É um processo que envolve princípios. Você começa a entender os pontos de comunicação que geram melhor resultado para os seus mentorados. Bons mentores, eles estudam outras coisas além daquilo que eles estão mentorando. É um processo, inclusive, de andragogia, de você ajudar a pessoa a aprender melhor, como um adulto poder aprender melhor. Ou uma criança, se você dá mentoria para crianças. Mas eu quero que você entenda, a andragogia é como os adultos aprendem. Se você entende sobre comunicação, e a hipnose é um processo de comunicação, é impossível você não gerar melhor resultado nas suas mentorias. É impossível você não fazer com que o cliente, de alguma forma, tenha melhores
melhor resolvidas as questões emocionais dele. E outra, muitas vezes no processo não se trata só de saber o que precisa ser feito. Eu falo muito sobre isso, né? Ressignificação e clareza. Às vezes a pessoa sabe exatamente o que ela tem que fazer, mas ela não faz. E ela não faz de novo, e ela não faz de novo, e ela não faz de novo. E se você não para e conversa com essa pessoa para entender o que está acontecendo com ela, e que talvez seja uma questão emocional, e se você não tem técnica para poder fazer isso, essa pessoa vai continuar sem fazer. Aí o mentorado continua sem resultado e você não sabe o que fazer. Agora, se você tem princípios, técnicas e ferramentas para poder ajudar o mentorado quando ele está assim, você consegue fazer com que o mentorado saia voando. Imagine a seguinte situação. A pessoa, ela teria que fazer, vamos dar um exemplo aqui, ó, na área de psicanálise. Aqui, ó, a Milena falou, vamos supor que você vai mentorar pessoas sobre psicanálise. Então, imagina que você está ensinando conceitos da psicanálise, você está mentorando pessoas para que elas se tornem psicanalistas melhores. O que poderia agregar você conhecer a hipnose transformacional como mentor? Às vezes a pessoa se sente, cara, eu estou inseguro, eu não consigo fazer o atendimento, eu não consigo começar. O que você pode fazer? Você pode usar, por exemplo, a técnica da física dos sentimentos com ele e perguntar como ele se sente. Você pode fazer uma pergunta com escala, entendendo de 0 a 10, qual o nível de insegurança que ele tem, o quanto ele se sente travado. Ele pode dizer, cara, eu me sinto travado nível 10. Você faz um exercício, por exemplo, uma física dos sentimentos com ele, de repente ele destrava e ele consegue fazer o primeiro atendimento. É um exemplo prático de como usar dentro dos processos de mentoria. E outra, poderia ser em outra área, não precisava ser só na psicanálise. Outro, imagine que o mentorado, ele começa, não só a insegurança, mas ele começa a se sabotar no processo. Você tem ferramentas, você tem como conversar com ele de forma muito mais profunda, conhecendo da hipnose transformacional do que não conhecendo. Porque a hipnose transformacional não é simplesmente hipnose. Hipnose transformacional é uma filosofia de vida. É usar a comunicação como para criar a realidade. Eu vou te dar um exemplo simples. Imagine uma pessoa que está buscando emagrecer. E aí você tem um método da mentoria de emagrecimento. Só que essa pessoa talvez sofreu um abuso na infância. E ela não está conseguindo emagrecer por questões emocionais. Por talvez o subconsciente ou inconsciente dela, simplesmente por desejar protegê-la, faz com que o organismo dela, o metabolismo dela não funcione como era para funcionar. Então ela começa a ganhar peso ou ter uma compulsão alimentar que ela não sabe nem de onde vem, mas aquilo é como se fosse um segurança cego dizendo para ela, olha, se você engordar, você não sofre mais, você diminui a chance de sofrer aquele abuso que você sofreu, uma proteção do corpo. E aí, você sabendo lidar com isso emocionalmente, fazendo com que ela reajuste aquilo e que ela ganhe força no presente, e você consegue fazer isso de forma muito duradoura e fazendo com que a pessoa tenha um amadurecimento emocional profundo, é impossível essa pessoa não começar a amar seu processo de mentoria se você consegue ajudar ela também nas questões emocionais. E percebe esse exemplo que eu dei aqui, isso vale para qualquer área. E, Romani, mas o meu é uma mentoria de negócios. O que negócios tem a ver com emoções, comportamentos? É como eu acabei de dizer, todo CNPJ são vários CPFs juntos. Se você desenvolve um CPF, as pessoas de um negócio, você transforma o resultado do negócio. Por isso, entender sobre psicologia, comportamento humano, emoções, faz com que você consiga performar melhor em qualquer negócio. Entender mais sobre a hipnose transformacional, que é essa metodologia, que é uma filosofia de vida, faz com que você se torne um ser humano melhor e, consequentemente, os resultados do seu negócio, de qualquer negócio, tendem a crescer se você cresce junto. Foca em crescer as pessoas que o negócio tem que crescer. Eu acredito muito nessa ideia. Eu acredito muito que o Instituto Romani tem muito do meu reflexo e o reflexo de cada um que trabalha dentro do Instituto Romani. E assim eu acredito que qualquer empresa é. Então, desenvolver pessoas é desenvolver negócios. Eu sou mentor, mas eu sou mentor na área corporativa. Você acha que na área corporativa, se a pessoa tem um problema no relacionamento, se você é um mentor e você está ajudando pessoas, talvez líderes, empresários, você acha que esses empresários não têm problemas pessoais que poderia ajudar eles a performar melhores nos negócios?
se eles desenvolvessem melhor a parte emocional e a pessoal dele? Romani, mas eu não quero falar sobre a vida pessoal dele na mentoria de negócios. Mas você acha que talvez ele não tenha um sócio ou um colaborador que talvez ele teve algum conflito ou algum cliente que talvez ele teve algum conflito e que você consegue ajudar ele a amadurecer emocionalmente para poder lidar melhor com esses conflitos? Tá caindo fichas? O quanto é importante entender sobre emoção e comportamento? Porque, imagina isso, chegou um cliente lá e deu um problemão e aquilo tá atrapalhando a vida daquele empresário. Se você entende sobre emoção, comportamento e consegue ajudar esse empresário a lidar melhor com aquela situação com o cliente, se era aquilo que estava incomodando ele te olha como um mentor muito mais alto nível do que o cara que só está passando teoria ou só está passando a parte do que deve ser feito. Além do plano de ação, existe um ser humano por trás de todo o plano de ação. E os bons mentores trabalham além do plano de ação, os seres humanos por trás do plano de ação, principalmente se tratando, por exemplo, de donos de negócio ou de qualquer área que vocês quiserem trabalhar. Aqui a hipnose transformacional mudou exponencialmente os meus atendimentos. Só gratidão. Aqui, ó, terapia com Elis. Com Elis, colocou exponencialmente meus atendimentos, só gratidão. Parabéns, Elis, fico muito feliz. Aqui a terapeuta Milena, muito top, gratidão. E eu quero que você perceba, Romani, então eu já entendi que é importante, se eu quiser ser um bom mentor, entender sobre emoções e comportamentos, aprender a hipnose transformacional. Mas e eu que já sei hipnose, como eu faço para me tornar um mentor? Eu já falei sobre isso aqui no início da aula, mas é simples. É só você ter um mentorado. E, Romani, como eu faço para ter um mentorado? Você precisa saber algo que aquela pessoa precisa desenvolver ou ter passado por aquela coisa, principalmente, tem muito mais validação. Eu vou te dar um exemplo. Se você conseguir o seu primeiro cliente de terapia, o primeiro cliente de terapia, você já consegue ser mentor de uma pessoa que não tem nenhum cliente de terapia e que tem o sonho de conseguir o primeiro cliente. Você pode mentorar pessoas para que elas consigam o primeiro cliente da terapia delas. Você pode se tornar um mentor para essas pessoas, falando o que você fez, ensinando o método que você usa para conseguir o primeiro cliente. Pode ser uma forma. Agora, outro exemplo. Se você domina muito bem as redes sociais, você pode ser um mentor para ajudar em uma rede social específica. Como que eu faço para me tornar um mentor na área da hipnoterapia? É simples, você pode aprender algumas coisas de hipnose, usar aquelas coisas de hipnose, e se você fica bom em fazer isso, o suficiente para ser melhor do que uma pessoa que não sabe nada, você já consegue mentorar aquela pessoa que não sabe nada. Então, é mais simples do que parece. Todos nós podemos ser mentores em alguma área, só que a gente tem que ajudar a pessoa que está querendo ser mentorada a ter o resultado que ela está buscando. E ser transparente, claro, em relação a isso. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém chega para o Romani e fala, Romani, você consegue ser o meu mentor para ajudar na cozinha, para cozinhar? Eu falo, cara, não. Agora você fala, Romani, você consegue ser meu mentor, vou colocar para fritar, para fazer um omelete? Eu consigo. Eu consigo ser seu mentor para fazer um omelete se você nunca tiver feito omelete. Consigo te mentorar nisso. Eu não sou incrível, mas eu sei fazer um omelete. Agora, se ele me pergunta, cara, você pode me ajudar a se tornar um mestre da hipnose transformacional? Eu consigo. Isso é o que eu mais faço bem. E aí, quanto mais você vai encontrando os seus talentos, ou aquilo que você faz muito bem, aquilo que você vai dominando, melhor mentor você pode se tornar. Mais você consegue ajudar pessoas com o pé nas costas a fazer aquilo, porque você passou pelo processo, você sabe passo a passo como a pessoa pode fazer para ter os resultados dela também. Então, para se tornar um mentor, a coisa que você precisa é ter dado um passo, pelo menos, adiante do mentorado e ajudar o mentorado a poder dar esse passo. Você não precisa ser perfeito. Às vezes, algumas pessoas acham que se tornar um mentor quer dizer ser perfeito. Ou não ter mais nada para aprender e só as pessoas que vão aprender com o mentor. Não.
Ser um mentor significa que tem alguma área onde você já aprendeu algo e que você pode passar aquilo para outra pessoa e tem alguém que está sendo mentorado seu para desenvolver aquilo que você gostaria de desenvolver ou fazer aquilo que você gostaria de fazer, que ela gostaria de fazer, que você está fazendo. E, Romani, muito interessante. Como que eu faço para montar meus primeiros grupos de mentoria? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tem alguém aqui, fala sobre ideias de nichos, que eu vou dar ideias para vocês aqui. Ideias de nichos, que você fala assim, nossa, eu gostaria de mentorar pessoas na área da dor crônica, ou na área empresarial, na área de vendas, ou na área de emagrecimento, na área de finanças, eu não sei. Dá um exemplo aqui, que eu vou te ajudar a entender como você pode se tornar um mentor nessa área. Eu vou dar mais de uma ideia para vocês se tornarem mentores nessa área. Aqui, ó, a Bibiana colocou emagrecimento. Emagrecimento. Então, vamos lá. Emagrecimento. O que você pode fazer? Você pode, para se tornar um mentor, é importante que você ou já tenha ajudado alguém a emagrecer, ou você já tenha emagrecido. Você não precisa ter emagrecido muito. Você precisa ter emagrecido o tanto que o seu cliente deseja emagrecer. Eu quero até trazer uma clareza. Teve um amigo que ele era gordinho. E ele tinha muito, tipo, sei lá, mais de 1000 clientes que já tinham contratado a mentoria dele. Por quê? Ele mesmo sendo gordinho, ajudando pessoas a emagrecer. Mas ele, como que ele pode se tornar um mentor? Porque ele não ajudava qualquer pessoa a emagrecer. Ele ajudava pessoas que gostariam de emagrecer 10 quilos ou mais, que foi o que ele passou. Ele era gordinho, ele devia pesar, uns 90 quilos, alguma coisa do tipo. Mas ele já tinha chegado a pesar 100 e tantos quilos, 120 quilos. Então, ele pesando 90 quilos, ele tinha conseguido um resultado extraordinário. Era o suficiente para pessoas que também eram gordinhas se conectar com ele e falar, esse cara aí pode me ajudar. Ter essa, vou colocar, validação de que você consegue ajudar alguém é o primeiro passo para alguém confiar que você pode mentorar ela. E aí, a única coisa que você precisa é que alguém invista para desenvolver aquela habilidade com você. E como você pode fazer para as pessoas investirem para desenvolver essa habilidade com você? Tem várias formas. Uma forma, você pode fazer como eu estou fazendo agora. Fazer uma aula no YouTube, e nessa aula no YouTube, você ensinar muita coisa de valor, mostrar coisas sobre o seu método de emagrecimento, nesse caso que a gente está dando um exemplo. E quando você ensina essas coisas, você pode, no final, falar se tem alguém que tem interesse em conseguir emagrecer, porque se sim, eu estou montando um grupo de mentoria para pessoas que desejam, por exemplo, perder 10 quilos, emagrecer 10 quilos ou mais. Se você quiser fazer parte desse grupo de mentoria, você pode criar uma oferta. Esse é um exemplo, através de aula. Romani, eu não sou tão bom assim para gravar vídeo. Não tem problema. Você pode fazer de outra forma. Você pode fazer uma prospecção ativa. Como assim prospecção ativa? Você pode procurar pessoas que talvez você vê que estão acima do peso e conversar com elas até mesmo no Instagram, falando, olha, eu fiz isso daqui e eu consegui emagrecer 30 quilos. Está funcionando muito para mim. Talvez, se você estiver nesse momento que eu estava, que eu já não estava sabendo se eu conseguia mais. E eu gostaria de ajudar algumas pessoas. Então, eu vou montar um grupo aqui, por exemplo, de 10 pessoas. E se você quiser participar, você me fala que a gente conversa. E você pode até marcar para ter uma conversa de 20 minutos gratuita com a pessoa, onde você explica como funciona o seu método e faz o fechamento. Esse é um segundo exemplo. E você pode fazer prospecção ativa de pessoas até pelo Instagram. Romani, mas, nossa, será que funciona? Gente, eu não estou falando que é todo mundo que vai se fechar, não. Talvez você vai mandar mensagem para 20 pessoas e uma vai fechar com você. Mas se você se importar com o outro e mostrar que você entende o que a pessoa está passando, algumas pessoas vão fechar com você. E eu quero que você também tenha essa noção. Para conseguir clientes de mentoria, é normal que você vai receber nãos. Então, você tem que estar preparado para lidar com os nãos. Aqui, esse terceiro ponto que eu quero dizer também, você pode prospectar clientes no 1 a 1 de pessoas que você conhece, que tem aquela dor que você resolve através da sua mentoria. E falar, lembrei de você. E criar uma oferta especial para aquela pessoa, para que ela se sinta, inclusive, importante e possa
Até você pode marcar com ela uma conversa de 20 minutos. E nessa conversa de 20 minutos, você oferece ali o seu trabalho de mentoria. Nessa conversa de 20 minutos inicial, que você pode fazer gratuita ou não, como você preferir. Outra forma de poder fazer isso, você pode simplesmente marcar palestras na sua cidade e dentro das palestras você oferecer seu grupo de mentoria. Romani, mas eu não sei fazer palestras. Dentro do movimento tem um curso inteiro só sobre criação de palestras dentro da plataforma do Instituto Romani. Mas vamos supor que você ainda não saiba e nem queira fazer. Não tem problema, você não precisa. Dá para fazer sem também. Outra forma, você pode fazer através de anúncios online. Você pode simplesmente anunciar falando com as pessoas que são as pessoas que têm aquele tipo de questão para resolver. Por exemplo, você pode colocar: deseja emagrecer 10 quilos ou mais? Me chama no WhatsApp que eu quero te ajudar. Pronto, você faz um anúncio assim e você pode conversar com algumas pessoas. Você pode mentorar outras professoras infantis. Você pode desenvolver um método de aprendizagem para crianças. Tem um monte de coisa que você pode pensar em mentorar. Por exemplo, a Angelina falou. Eu estava conversando ontem com a moça, ela chama Luciana. É Luciana, Lorena, que ela chama? Se eu não me engano, é a Luciana. Ela tem mais de 80 mil alunos, principalmente professores e pais, que ela fala só sobre educação infantil. Percebe isso? Ela escolheu um nicho, educação infantil, ela está com mais de 80 mil alunos e ela hoje é mentora de professores que ensinam crianças. E ela se posicionou assim. Então, você ter um posicionamento blinda você e faz com que as pessoas certas queiram ser os seus mentorados. Aqui a Angelina colocou, imagine o seguinte, para lidar com crianças. Entenda que toda criança ela é hipnotizada pelos pais, pelos professores. Inclusive os traumas, se você vai ver, às vezes a criança fala assim, nossa, o adulto, tô com esse trauma XPTO. Muitas vezes. Aquilo vem de um bullying que ela sofreu, que a pessoa sofreu na escola, às vezes vem de uma professora que falou alguma coisa que marcou ela, às vezes vem de uma rejeição do pai, uma rejeição da mãe na infância. Isso é muito comum. Então, quando você aprende a desenvolver a parte emocional, você consegue ajudar, com certeza, também no desenvolvimento de crianças, de pais ao lidar com os filhos. Esse é um exemplo de nicho. Dentro da plataforma do Instituto Romani, o Movimento Transformacional, você aprende ferramentas e técnicas práticas para poder utilizar, seja nos seus processos de mentoria, seja nos seus processos psicoterapêuticos. A questão é, você aprende a pegar pessoas comuns e fazer com que essas pessoas comecem a viver de acordo com o melhor da essência delas. Elas começam a encontrar a própria verdade. É entender mais sobre o comportamento humano e de forma muito profunda. Então, com certeza você pode ajudar crianças ou professores que desejam ajudar crianças. Um exemplo da Luciana, que ela tem se eu não me engano, o Instagram dela é Neurosaber, que ela ensina alfabetização para crianças em menos de 2 meses. E ela vende isso pra caramba. Você já pensou? Você poderia ter um projeto de simplesmente ajudar no processo de alfabetização de crianças e tá vendendo muito isso daí. Mentoria de fazer as crianças serem alfabetizadas. E tá fazendo um bom dinheiro com isso. A questão é, o mentor, ele não nasce mentor. Ele faz alguma coisa, ele começa a mentorar. À medida que ele mentora, ele melhora, ele tende a evoluir naquilo que ele estava fazendo e ele tende a se tornar um mentor melhor. Ele vai afiando o machado. Você não precisa ser bom para começar, você precisa começar para ficar bom. E entendendo isso, os melhores mentores, eles são bons no que fazem. Eles são bons no que fazem. Mas, então, para quem você tem que... Quem você tem que mentorar? Você tem que mentorar alguma pessoa que vai te achar bom naquilo que você faz. E bom naquilo que você faz não é na sua cabeça, é na cabeça da pessoa que vai investir na mentoria com você. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu posso não ser tão bom na cozinha, mas eu sei fazer um omelete. Então, se tem alguém que nunca fez omelete, ele pode ser mentorado por mim. E outra coisa, eu sou muito bom em fazer hipnose, mas
porque eu sou muito bom em fazer hipnose, quer dizer que a única coisa que eu posso mentorar? Não, eu posso mentorar em outras áreas. Exemplo, eu desenvolvi uma mentoria para ajudar empresas que vendem na internet, construir equipes comerciais e também melhorar a entrega do produto e serviço. E nessa mentoria, o Romani fala coisas diferentes, mas eu também tenho que usar essa parte de conhecimento sobre emoções e comportamentos humanos. Porque a mentoria, nem em processo de mentoria, se trata de conhecimento simplesmente, mas de transformação. Anota essa.